Nós estamos aqui presentes e gostaria de agradecer dessa oportunidade, um trabalho, eu acho, importante da gente estar prestando contas do que a gente fez, porque eu acho, nós trabalhamos, né, mas nem sempre tudo o que a gente faz é repassado para todo mundo. Então, às vezes, alguém sabe, mas outros não. E à medida que é repassado via vereadores, eu acho que isso chega muito aos munícipes. Vou tentar ser muito breve, porque a nossa secretaria é uma secretaria, é a antiga Censur, né, é CEMOP, atualmente Censur. É uma secretaria que eu considero ela uma secretaria muito grande, muitos itens específicos de uma secretaria só. Ela não se trata somente de trânsito, somente da ação social, ela trata de vários itens de uma secretaria só. Então, colocamos aí para vocês o que é a secretaria, né? São as nossas atribuições, são essas aí esclarecidas. Então, as nossas atribuições são todas essas aí que a gente listou, né? Coordenar, fiscalizar, executar diretamente através das empresas terceirizadas, serviço de limpeza e manutenção das vias públicas, tudo que diz respeito à limpeza, então, diz respeito à nossa secretaria. Manter, conservar e recompor as vias públicas, estradas rurais, sejam elas pavimentadas ou não, né? Isso é muito confundido com a secretaria da SEMAG. Essa atribuição ela é nossa, manter e conservar as estradas, as vias públicas rurais, sejam pavimentadas ou não, conservar e manter parques, jardins, praças e iluminação pública, promover a arborização e ornamentação de vias públicas, cuidar da manutenção geral, inclusive da drenagem e esgoto, manutenção, né? E é um pouco confundida com execução. Cuidar da manutenção, eficientização e expansão do sistema de iluminação pública do município, organizar e controlar o abastecimento e consumo de combustíveis, lubrificantes e peças de reposição de veículos, coordenar o serviço funerário e gerenciar os cemitérios municipais, promover, organizar, controlar a utilização da frota de veículos, máquinas e equipamentos, desempenhar outras atividades da área atribuídas pelo prefeito. Então, são todas essas nossas atividades. Para todas essas nossas atividades, a Censur, a antiga CEMOP, quando nós entramos, ela é muito deficitária de funcionários de carreira na secretaria. Então, é necessário, para cada item desse, um coordenador ou um gerente, para que ela se sobreviva, a secretaria execute e consiga executar todas as suas atribuições. São essas as pessoas. Na tela para frente, pode passar. Então, aí nós temos todas todos os cargos, né, que tem na nossa estrutura organizacional. Quero apresentar aqui para vocês, acho que todos já conhecem, mas tem a Vera, que agora nesse organograma novo, ela é diretora administrativa de interface jurídica, o Rodrigo é o diretor de operações e serviços urbanos, né? Cada secretaria, cada função, né? Cada pessoa, cada coordenador, nós colocamos aí as funções. Eu não vou ler cada uma, que eu acho que vai ser muito extensivo, mas todos esses slides, eles estão aí já no computador da Câmara, já está disponível para vocês. Então, são todas essas pessoas aí que trabalham juntamente lá com a gente, né? Pode passar, por favor. Aí, agora a gente tentamos ser assim, o mais resumido possível de todas as atividades, ressaltando assim, as que a gente considera mais importantes, como um todo, do início, e depois as nossas rotineiras. Iniciamos aí pelo aterro controlado, e a parte assim, técnica do convívio mesmo, eu acho que é mais esclarecedor quem acompanhou de perto no dia a dia, que o Rodrigo vai explicar para vocês, exatamente o que foi feito acompanhando as fotos. Essa parte aí, então, é de início a terraplanagem, né? Logo, por favor, Rodrigo. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade. O que nós vamos apresentar são as obras da quarta célula do aterro,
O aterro, quando nós chegamos, era uma situação muito desconfortável para o município, e a partir de algumas análises técnicas, né, nós conseguimos viabilizar mais uma área para a implantação da chamada quarta célula. Com isso, apresentamos a proposta para a administração, para a Cláudia e para o prefeito, e eles aprovaram o início dessas obras. Essa terraplanagem, gente, foi feita toda por nós, todos pela Censur. Então, iniciamos a terraplanagem. A partir da conclusão da terraplanagem, aplicamos a geomembrana, que é onde se impermeabiliza toda a célula, né, para proteger o solo e o meio ambiente. A partir da impermeabilização, é feita uma cobertura com solo e solo compactado. E em cima desse solo, a base de toda a nossa célula, ela é uma captação, são drenos para captação de chorume e gás metano. A partir dessa confecção desses drenos, nós iniciamos as atividades nessa célula, trazendo ela agora com a foto da obra concluída, né, sem resíduo e sem os drenos de gás. Então, nós conseguimos trabalhar um pouco mais confortáveis, uma vez que o município recebe hoje 150 toneladas de lixo por dia. E esse lixo tem que ser recebido e processado no aterro. E não parou por aí. Nós iniciamos a drenagem interna do aterro, tá? Para facilitar o trânsito interno e para dar estabilidade a esses maciços. E, além disso, iniciamos o reflorestamento de todas as áreas desativadas no entorno dessa célula, e são as áreas internas do antigo lixão, hoje nosso aterro controlado. Então, nós já plantamos quase 1000 árvores e fizemos o plantio de várias vegetações rasteiras. Bacana. Eu volto. Atualmente, então, essa quarta célula, ela está já sendo utilizada já desde o finalzinho do ano passado, né? Ela já está sendo utilizada, nós estamos numa situação, vamos dizer, tranquila em relação às outras cidades que acompanham a gente no consórcio, porque, paralelo a isso, nós estamos dando uma destinação para o lixo por um tempo, né? E já pensando onde vamos levar esse lixo daqui quando não tiver mais espaço nessa quarta célula. Paralelo a isso, eu acho que na explanação da Flávia ela deve falar a respeito do consórcio do lixo, que ele está sendo olhado e estudado paralelo para futura destinação, para a gente já deixar preparado para onde que vai o lixo quando terminar a quarta célula, né? É bom ressaltar também, Rodrigo, que nessa quarta célula ela foi feita toda com técnica de aterro sanitário. Não é considerado aterro sanitário, porque ele não é licenciado e não foi aprovado a parte anterior. Mas essa parte que nós executamos, se ela fosse separada, né, individual, ela seria considerada como um aterro sanitário. Tá? Pode passar. Agora nós temos aí, então, a revitalização da Rua José da Paz, que era uma rua, se era que ela podia ser chamada de rua, de 3 a 5 anos, a gente tem uma previsão mais ou menos que vai durar esse tempo. Essa revitalização da Rua José da Paz, as pessoas que moravam lá, os moradores solicitavam isso há muito tempo. É uma situação que é uma obra que nós fizemos com custo praticamente zero do município. O município realmente ele não tem dinheiro, ele não tinha condições de fazer, e nós tentamos fazer uma situação preventiva, às vezes provisória. Pensávamos que deveria ser uma coisa, se fosse fazer um projeto, elaborar e fazer de outra maneira, demoraria a resolver o problema das pessoas lá. Então, nós usamos uma técnica de hip-hop. A Rua José da Paz, a gente tem um carinho muito especial por ela, que o dia que nós chegamos lá, realmente não era rua. Nós
fomos verificar a situação e ela era bem complicada. Então, a partir do momento que nós realizamos a limpeza, nós detectamos que existia sim uma drenagem pluvial nas redondezas e na própria via, porém estavam largadas há anos, e nós iniciamos a limpeza dessas BLs, dessas bocas de lobos existentes na redondeza. E fizemos bem na vontade mesmo, com pouco recurso, com o que a gente encontrava na secretaria mesmo, com a confiança dos próprios moradores. Nós fizemos mais 2 canaletas. São peças aproveitadas, né? Tudo aproveitado. As manilhas que fizeram uma segunda rede pluvial, uma segunda canaleta, são todas manilhas usadas, que estavam guardadas, colocadas lá no pátio, esperando a sua utilização. E fizemos a contenção desse solo com a técnica do hip-rap. Tivemos a parceria dos moradores que fizeram os passeios, né, que acreditaram assim na obra. Depois fizemos a pavimentação, e hoje a rua se estabilizou, a via está estável. É uma via que precisa de monitoramento, sim. Toda via que tem problema de drenagem no seu entorno, ela precisa ser monitorada. Nós temos um córrego, que é o Córrego do Milho, que transborda. Então, assim, né, foi uma conquista para nós. Toda chuva que tem, então, a gente faz o monitoramento e verifica se o que precisa ser feito, e a gente tem observado que a gente obteve um resultado bom, com pouco dinheiro, com pouco recurso. Então, nós temos ali uma foto do que ela era antes e o que ela ficou depois, né? Entregamos a rua para os moradores lá, com o calçamento. É o mesmo ângulo foi tirada a foto, o antes e o depois. Então, assim, para nós é um motivo muito de orgulho, e no dia a dia, quando a gente teve o contato com os moradores lá, no dia que essa obra ficou pronta, a gente fica muito feliz, né, emocionado de ver as pessoas. A senhorinha lá, a gente tinha carinhosamente chamado ela de vovó. Ela falou: nossa, não vou morrer, pensei que eu ia morrer sem ver isso aqui, sem eu poder sentar na porta da minha casa, né? Então, isso aí é gratificante demais, né? Do próximo slide, também é uma situação que também para a prefeitura foi um custo praticamente zero. São coisas realmente que a gente pega e faz porque a gente tem garra mesmo, porque é uma situação que é assustadora quando a gente chega, e o medo de não conseguir chegar até o final no resultado que a gente pensou. Aí, na parte de antes, era essa estradinha que sobe esse morro, tinha uma pinguelinha ali numa passagem de madeira, que foram o próprio pessoal lá que fez. Então, essa aí estava caindo. Esse aí, então, é no bairro Del Rey, no final dele, onde eles mesmos consideravam que que o bairro Del Rey ele era dividido em 2. A parte que ficava na melhor, que eles falavam, e a parte que ficava na pior. Foi bem na garra mesmo que fez. Nós fizemos ali, então, um manilhamento, né? Também foi outra obra feita com recursos, igual a Cláudia disse, todo do pátio. Essas manilhas estavam dispostas já, muitas estouradas, com problemas e tudo, mas por se considerar de um córrego remanescente, que é um córrego que tem água só em momentos de águas, né? Momentos de chuva, quando o solo expõe essa água, é onde a gente utiliza. Então, fizemos uma manutenção nessas manilhas e fizemos essa drenagem. O mais legal é que nós fizemos o encabeçamento utilizando pneus, uma vez, volto a dizer, que é um caso de um córrego remanescente que permitiu a utilização dessa técnica. A partir daí, definimos o grade da via e, mais uma vez, entregamos aos munícipes, né? Essa é a via As pessoas atual. Que moravam naquela parte de baixo, volta aí, Régila, por favor. As pessoas que moravam na parte de baixo, para ir para a parte de cima do outro lado do bairro, tinha que subir essa coisa. O pessoal falava que quando o pessoal estava doente, quando chovia, tinha dificuldade de subir. Uma casa que tem ali ao lado, está parecendo só o telhado, nessa casa as pessoas que moram ali são todas doentes, todas têm problemas de doença sério, então eles tinham muita dificuldade
para subir lá para um socorro, um pessoal que mora ali de baixo também. A ambulância não chegava. Esse córrego debaixo ali daquela ponte de madeira é um córrego que não estava limpo. O primeiro passo que a gente fez foi limpá-lo, somente na limpeza do córrego, já deu uma vazão boa para a água. No finalzinho lá, na sequência lá para baixo, que cai, onde deságua a água desse córrego, também estava todo obstruído, as manilhas, então era uma questão mais de manutenção mesmo. Hoje, o pessoal que mora ali, a gente passa lá de carro, né, quando a gente vai lá para poder fazer o monitoramento, a gente sobe ali, essa rua, pensávamos que ela ia ficar mais íngreme, mais acentuada, mas ela ficou num grade bem razoável, que dá para o pessoal subir e utilizar até de carro e não a pé, como eles faziam para pegar uma ambulância ou um carro lá em cima com dificuldade de pessoas doentes, né? Também esse é um motivo para nós de orgulho, a gente volta lá e as pessoas agradecem e a gente também se sente bem, é gratificante nessa situação de ter feito essa obra também para eles e com as dificuldades financeiras que a prefeitura se encontra, mas a gente conseguiu fazer, mas foi na vontade mesmo, né? O próximo slide, quando nós entramos nessa gestão, nessa nossa administração, o rio encontrava-se igual na primeira foto, ele era todo tomado de aguapés, né? E então, no primeiro ano, a gente teve uma dificuldade de organização e de pensar, nós vamos dar conta desse aguapé, a gente montou um plano, uma situação, mas a gente não tinha certeza que ia dar certo, né? Deu certo, hoje a gente tem uma situação controlada dos aguapés, há um monitoramento diário da nossa equipe, que verifica onde tem os aguapés, e tem só um período que a gente para, no período de Piracema, que a gente não precisa de não pode mexer nos aguapés, né? Mas está uma situação para nós controlada, também é um motivo para nós de orgulho também de ter conseguido essa situação, de ver novamente o rio nessa situação que ele se encontra, né? E se Deus quiser, assim, enquanto a gente estiver aqui, ele vai manter dessa forma. Tem alguma coisa para você acrescentar, Rodrigo? Não, tá. Então, como vocês viram lá na Censur, a gente tem como atribuição conservar e manter as praças. Como a prefeitura encontra-se numa situação financeira deficitária, com os repasses não repassados. Então, no primeiro ano, nós ficamos um pouquinho preocupados, eu ficava muito triste, porque nós temos que tomar conta das praças, e as praças a gente não tem o que fazer, como nós vamos fazer com essas praças. A prefeitura, são muitas praças, e nós entendemos, né, que é necessário que cada bairro tenha a sua praça, que é o lazer das pessoas que moram lá. Então, nós começamos a conversar com as pessoas e a gente verificou nessas pessoas uma vontade muito grande de ter essas praças preparadas para o lazer. Então, nós encontramos muitos parceiros, graças a Deus. Então, essa praça do Danilo Passos, quando nós fomos iniciar, ela tem uma parte da praça que ela já iniciava, que está atrás daquelas árvores lá, e essa aí era a foto da praça antes, né? Então, nós encontramos uma parceria, o Rodrigo vai explicar para vocês, depois nós temos a foto de como ela ficou. Igual, só enfatizando o que a Cláudia disse, a nossa dificuldade de material é constante e desde o início dos nossos trabalhos. Mas a vontade não, nós sempre tivemos muita vontade de realizar essas reformas e tudo. E a gente sentia que a população tinha dificuldade de chegar nas pessoas. E nós estreitamos essa relação e iniciamos essa parceria, que nesse caso foi uma das primeiras praças, que é no Danilo Passos 2, nós fizemos uma rampa de acessibilidade. Se eu não me engano, tem muito tempo que eu não vou lá, mas hoje ainda acontece uma feira, todos os domingos, tem uma iluminação na praça, era um lugar de problemas, problemas, né, de polícia, problemas de social mesmo. Então, com muito esforço, que a gente sabe o tanto que é difícil o material da população, e o empenho e também o esforço da hoje Censur,
com o número pequeno de profissionais que tem, nós conseguimos iniciar essa vontade. Essa foi a primeira de outras que a gente vai falar. Aí tem uma foto de antes e depois, e a gente só consegue acreditar vendo o telhado do fundo, né? Então é um lugar totalmente revitalizado. Hoje você vai com o seu filho, você consegue passear. Antigamente você não tinha coragem, ainda mais de noite. Hoje essa praça tem até iluminação. É só mais um detalhe que eu precisava de falar. Hoje tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser juridicamente correto. Então, todas essas doações que as pessoas fazem, a Vera faz um termo de doação, todo registrado, tudo dentro do certinho, com notas fiscal e tudo. Com notas fiscais e toda a documentação de quem está doando. Né? E outra coisa que eu precisava de ressaltar nesse serviço que a gente faz, porque a censura hoje ela é muito confundida com a Senvop antiga. E a Senvop antiga, realmente, ela tinha muitos funcionários e ela tinha como executar muitas coisas. E hoje todo mundo ainda continua achando que a Censur ainda é a Secretaria de Obras e que a gente tem aquela quantidade de funcionário para poder executar uma praça. Eu já trabalhei na época da Senvop, e na época da Senvop a gente construía praça, a gente construía escola, a gente construía posto de saúde, construía ponte, viaduto, e hoje é um pouco confundido assim que eles tentam cobrar da gente uma coisa que não é nossa atribuição. Nossa atribuição é conservação e manutenção, né, e não construção. Próximo é uma outra praça, da Nelson Pellegrini. Essa daí é no Bom Pastor, uma praça muito linda, né, e tudo, que tinha alguns problemas pontuais e ainda necessita de uma pintura, uma ornamentação, mas enfim, um problema que nós fizemos também, que resolvemos em parceria com a comunidade também, foi a contenção da terra, que tinha um nível maior do que o piso onde os munícipes usam, e toda chuva essa terra descia e acabava causando escorregamento de pessoas e acidentes. Então nós fizemos a contenção em parceria com a comunidade e reaterramos, dando até uma melhor estabilidade para as árvores, e na situação a contenção virou até um encosto para a utilização dos bancos que lá já existiam. Pode passar. Pode falar. Essa é a Praça Divino Espírito Santo, a Praça da Catedral, mais uma parceria de sucesso que foi realizada entre Prefeitura e Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros doou uma grande parte da tintas, praticamente 100%, e a gente conseguiu dar uma revitalizada, trazer um pouco mais de alegria para uma praça, né, tão bacana que é tão central. Eu vou continuar, qualquer coisa você pontua. Essa é a Praça Dulfo Pinto de Aguiar. São, na verdade, duas praças que foram revitalizadas no bairro Porto Velho, numa parceria muito legal, que envolveu toda a comunidade ao entorno da praça. Essa já é uma praça ocupada pela Polícia Militar. Nós levamos um maior conforto para aqueles profissionais que ali passam o dia, que ali trabalham. Nós conseguimos melhorar o banheiro, melhorar a rede elétrica, proporcionar uma internet para eles e revitalizar o lugar mais limpo. E foi uma parceria realizada entre colaboradores da Gerdau, comunidade e a CEMOP na época. Mas foi muito legal. Essa é a Francisco Rezende, uma praça linda também. E foi uma ação que mobilizou muitos profissionais da CEMOP e muitos profissionais da Gerdau, além de população. Então foi um dia que a gente chegava lá, tinha 30 pessoas trabalhando e com muita muda, e todo mundo correndo, e a população saindo de casa e tomando conta. Até hoje a praça está linda porque a população está tirando quem não devia ocupar a praça e ocupando a praça. Isso é o mais importante. Foi o que aconteceu com essa praça aí, né? Porque ela escondia bandidos atrás das árvores, né? Antes de fazer a revitalização. Exatamente. E o pessoal, quando a gente estava lá revitalizando no dia a dia, quando a gente chegava para poder fazer a vistoria, fazer o nosso trabalho, os moradores saíam de casa e vinham conversar com a gente, dar uma ideia, vão tomar um cafezinho. Então as pessoas começaram a ver a praça. Depois eu tive a oportunidade de, num sábado, eu
passar por ali e falei assim, vou lá na praça para poder ver. Então eu passei lá na praça e vi pessoas brincando, idosos passeando na pracinha, crianças brincando e a população falando que isso eles não faziam na pracinha mais, moravam em torno da praça, mas tinham medo da praça. Hoje não, eles usam a praça para o conceito mesmo de praça, né? De lazer. Uma praça obscura, né, Cláudio? Que o bem voltou para ela, né? Uma praça ficou uma que tinha praça medo, alegre, né? E você vê crianças ficou colorida. brincando. A Resende abriga, inclusive, né, o posto da Polícia Militar. Exatamente. Isso. Essa é a Praça dos Maris, também uma praça que a gente tem um carinho muito especial, que outra parceria com a comunidade. Nós estamos na segunda fase dela, nós começamos ela o ano passado, naquela luta, igual foi todos, a nossa mão de obra, no final do ano, tem que sair por causa de chuva, inúmeros problemas. Aí voltamos, fizemos uma contenção de terra que atrapalhava o trânsito de pessoas, de carro. Fizemos um passeio que não existia, era um piso todo estourado, hoje esse piso já está recomposto. A segunda, terceira fase do projeto, a gente pretende buscar bancos, assim, trazer a população, já tem um acesso para cadeirante na praça, ou para a própria polícia militar, quando quiser se adentrar. Então, é outra praça que era muito obscura. Realizamos uma poda, um início de jardinagem, trouxemos a luz de novo para a praça, sabe? É revitalizar o espaço mesmo. Vai receber pintura, se Deus quiser, com a parceria de toda a comunidade lá. Só lembrando que nós temos uma equipe, né, considerada de um pedreiro e um meio pedreiro, que a gente tem que estar dividindo ele para fazer todo esse serviço em praças, cemitérios e, às vezes, ajudar nas outras secretarias. Então, nós temos assim, um número de funcionários muito deficitário, né, em toda a prefeitura e lá na nossa secretaria, pelo tanto de coisas que a gente, tanto de atribuições que a gente tem, precisava de ter mais funcionários para a gente conseguir fazer um trabalho melhor, mas eu acho que nós estamos conseguindo alcançar muitas coisas. Alguns com idade avançada, né? E até conseguimos ajudar muito, Cláudio, por esse slide. E agora a gente expõe tudo que foi feito de fora das nossas atribuições, né? Então, no primeiro ano nosso, como a gente estava chegando e na falta, às vezes, de material, a gente faz muita parceria com as outras secretarias, muito pela Secretaria de Educação, né? Os convênios que a gente tem com o tiro de guerra, Corpo de Bombeiro, então nós pintamos o Corpo de Bombeiro todo, foi aonde, nessa parceria de pintar o Corpo de Bombeiro, eles nos ofereceram, né, tinta para poder pintar a Praça da Catedral. Então, para os funcionários não ficarem ociosos, quando a gente não tem demanda, por falta de material, porque demanda a gente tem muita, a gente dá uma mão para outra secretaria para poder fazer essa situação. Muitas secretarias que mudaram lá para o centro administrativo também, na entrega delas também a gente fez pinturas e fez ajudas com nossos bombeiros e a nossa equipe toda. Um bombeiro, né, parece que é uma equipe grande, mas é um bombeiro, um carpinteiro, né, um eletricista. Então, a gente é muito parceiro com as outras secretarias. Bom, agora nós vamos... esse trabalho que a gente expôs até agora são com funcionários da prefeitura, é uma equipe pequena e idosa. Nós precisamos também de ressaltar que a nossa equipe, as pessoas que trabalham na prefeitura já trabalham há muito tempo, estão todos ficando velhos e aposentando. Agora nós vamos começar a expor os trabalhos que a gente tem de contratos, né? Então, nós temos um contrato de serviços de capina e roçado, que, no caso, faz a capina em toda a cidade, mês a mês, a metragem que a gente fez, né? Isso aí tudo tem medições, tem todos um controle lá de relatório. E, então, no final, no ano de 2018, nós fizemos 636.493 metros de capina. A capina, às vezes, eu entendo que a capina tinha que ter uma equipe maior. Nós temos
2 equipes, né? 12 equipes de Nós 7 temos pessoas. 2 equipes de 7 pessoas. O ideal, nós temos permissão, nosso contrato ele admite 4 equipes, mas a situação financeira não nos permite. Então, ela pode parecer que está deixando a desejar, mas é o que a gente tem para trabalhar, são essas 2 equipes. Pode passar. Nós temos, então, nós temos um contrato, outro contrato, que é de serviços de capina também e outros serviços no centro industrial, que é um contrato, então, separado do restante do município, porque esse contrato ele tem a capina química, manual, né, limpeza de bueiro, reforma de bueiro e caiação no meio-fio em todo o centro industrial, nos 2 centros industriais, né? A gente tem mantido lá limpo. E complementando o serviço no centro industrial, é lógico que a gente faz também o serviço de tapa-buraco, faz também o serviço de poda de árvore e todo o serviço que esse contrato não atende. Pode passar. Já esse aí? Esse é um outro contrato, que o objeto dele é o serviço de varrição em vias, praças e feiras livres. É um contrato que funciona, né, de segunda a sábado também. São serviços prestados constantes, viu, gente? É a rotina da secretaria, fiscalizar, medir e executar todos esses contratos. Então, esse é mais um contrato de varrição que no ano passado ele produziu 18.971 quilômetros. Esse é um outro contrato bacana. Esse contrato foi praticamente refeito pela nossa gestão. Quando a gente chegou, nós tínhamos um problema enorme, que era a limpeza dos cemitérios. Os cemitérios não se mantinham limpos. Nós conseguimos fazer uma equipe que o objeto dela limpar, né? Específico para esses cemitérios. Então, ela fica rodando por todos os cemitérios para manter a estabilidade e a higiene do cemitério. Isso. Então, esse aí é um contrato direcionado só para os cemitérios. A gente sentia muito, né, Cláudia? A gente sentia muito que as pessoas reclamavam, aparentemente, às vezes, dependendo é uma equipe que ela faz um rodízio em todos os cemitérios, volta ao primeiro, mas em período de chuva, às vezes as pessoas reclamam e falam que o cemitério está sujo, mas é o período chuvoso que faz o mato crescer rapidamente e não é pela falta de manutenção, não. Pode passar, Regis. Esse é o serviço de coleta de resíduos. Falando do ano passado, nós coletamos em torno de 48 mil toneladas de lixo. E é só no ano de 2018, tá, gente? Esse relatório ele é todo do ano passado, ele não é do início da gestão. Então, para a gente ver aí em números a quantidade de lixo que a gente gera. Que a gente produz. O outro contrato específico para coleta de resíduos hospitalares, que no ano passado também coletou 360 toneladas. Esses resíduos são incinerados, são tratados por uma empresa especializada para esse tipo de resíduo. Nada é destinado para aterro. É um contrato específico para resíduos hospitalares que coletou no ano passado 360 toneladas. É um grande volume. E nós disponibilizamos ainda do apoio à ASCAD com um contrato de coleta seletiva. É um contrato que permite até 2 caminhões, mas hoje, devido à nossa situação financeira, nós temos um caminhão trabalhando que ajuda muito. No ano passado, nós coletamos 180 toneladas. É um trabalho diário, de segunda a sexta, que tem uma planilha de bairros atendidos pontualmente. Esse contrato é um contrato de construção de jazigos. Os únicos cemitérios que nos permitem a construção de jazigos é o cemitério Parque do Espírito Santo e o cemitério lá de Ermida. Então, é construído diariamente e para uso do nosso serviço funerário. Foram construídos, então, 220 jazigos
total de 220 jazigos no ano passado. O ano passado, né? Esse é um serviço muito bacana e também é um contrato feito pela nossa gestão, que hoje disponibiliza de 9 profissionais. E eu queria pôr a foto, Regi, para o pessoal observar enquanto eu falo. Gente, é um contrato que a gente faz uma limpeza, volto a dizer, é uma rotina da secretaria. É a mesma equipe que trabalha com a Aguapés e, graças a Deus, no ano passado nós podemos respirar na limpeza do nosso Rio Itapecerica. Então, nós iniciamos esse trabalho de desobstrução de manilhas, roçado, em todos os córregos de Divinópolis. Eu acho que nenhum, pelo menos da zona urbana, não recebeu pelo menos uma vez a visita nossa lá. E toda vez que vem um volume de chuva considerável, nós passamos pelos encabeçamentos. É uma limpeza manual, uma limpeza difícil, mas a gente faz ela constante para tentar manter a vazão desses córregos. No primeiro ano, como é a mesma equipe, ela se direcionou mais para a limpeza dos aguapés. E como no segundo ano ela já estava mais controlada, a limpeza de aguapés, a gente passou a utilizá-los mais na limpeza dos córregos. Nós temos tido poucas reclamações em épocas de chuvas, de inundações próximas a esses córregos. Estava realmente assim, precisando demais. Eles estavam bem lixo, né? Com muito lixo. A gente encontra sofás, televisão, e toda a época que vai lá ainda continua encontrando. É uma área que pode parecer para alguns que a gente não faz essa limpeza, porque na beira mesmo sendo beira de córrego, em pouco tempo o mato cresce novamente, parece que não retornou. Mas para a gente que tem as fotos de como a gente encontrou anterior, a gente tem a certeza de que está tendo essa manutenção, né? A nossos olhos, a gente tem a confirmação que está havendo essa limpeza. Temos tudo registrado, né? E disponível. Está disponível. O serviço também de poda, corte e recolhimento, né, é uma equipe também que temos lá. E é um serviço constante. São muitas árvores na cidade, uma equipe que ele não para. Para poda de árvores a gente pode fazer, para corte de árvores a gente tem que ter o apoio da CEPLANCO, nos autorizando de que aquela árvore pode ser cortada. Quando tem época de chuva, nós temos que recolher bastante árvore caída, e é uma equipe que trabalha bastante, essa equipe. A gente pode observar os números, são execuções normais autorizadas pela CEPLAN, são 81 cortes, 2.342 podas, 174 árvores caídas. Essas são provenientes de chuva, quando acontecem. Teve dia que caiu 35 árvores aqui, que nós ficamos correndo, todo mundo, juntando, parando a secretaria inteira, e 268 galhos caídos também nessas tempestades, né, nesses momentos complicados. Essa é uma foto da equipe trabalhando. A cidade tem árvores velhas, né? Sim, sim. Essa é uma equipe nossa também, quando eu falo, gente, que não é de contrato. Essa é uma equipe da Censur, que conta hoje, se eu não me engano, com 6 profissionais, que faz a jardinagem. Eu vou ler o texto. A equipe de jardinagem realiza diariamente o serviço de limpeza nas praças e nos canteiros centrais, uma equipe de 6 pessoas para cuidar desses canteiros centrais, além de ser responsável pela montagem dos palcos, que são 3 volumes de palco, hoje está em manutenção, que a gente tem para emprestar para eventos na cidade. Então a equipe monta e desmonta. E essa equipe, além de ter só 6 funcionários, são 6 funcionários idosos. Então é um serviço que não rende da maneira que deveria render, não. Mas tem um rodízio também de canteiros, e a gente faz a jardinagem e volta fazendo novamente à medida que... Às vezes, quando a gente faz uma limpeza de um canteiro, passa 15 dias, parece que nem fez. Então, quando a gente chega nele de novo, parece que a gente não foi lá nunca, né? Pode passar.
A Defesa Civil, ela era, no ano de 2018, ela era 2018 e 2017, era lá na antiga CEMOP. Então, nessa ocasião, nós fizemos 145 laudos. Atualmente, a Defesa Civil ela foi transferida para a CETRANS, né? Então, é importante lá, né, além do atendimento às solicitações de vistoria, emissão de laudos, a Coordenadoria da Defesa Civil contou durante todo o ano 2018 com uma equipe de plantão de 24 horas, inclusive no final de semana. Essa equipe de plantão da Defesa Civil, graças a Deus, a gente não teve ocorrências trágicas aqui em Divinópolis. São situações que aconteceram, foram situações que a gente conseguiu controlar. A maioria delas eram de árvores caídas. E essa equipe, então, ela fazia um trabalho, final de semana, de noite, de tirar a árvore do local, e voltamos com a nossa equipe mesmo de parques e jardins para tirar, então, a árvore e levar para o seu destino correto. Mas a primeira coisa que a gente faz era acudir como Defesa Civil e depois continuar os serviços, porque era na mesma secretaria, né? Atualmente, então, a Defesa Civil ela se encontra na CETRANS. A grande maioria dos laudos são em residências, né? Que ocorre, às vezes, por rachadura, isso. A grande maioria dos laudos. A grande maioria dos laudos são. Os laudos, então, enquanto era lá na CEMOP, a gente montava um rodízio de que era sempre visto por nós três, os laudos. A maioria dos casos de rachaduras e tudo é responsabilidade do próprio proprietário que tem que arrumar. Então, poucas as situações onde que era a prefeitura que tinha que executar algum problema, solucionar algum problema. Esse serviço de recadastramento dos cemitérios é um serviço que, quando nós chegamos nessa administração, o serviço do luto era um serviço bem deficitário, não sei se todos lembram. Ele era alojado lá, uma salinha lá no pátio para atendimento das pessoas, era um local perigoso, né? As pessoas tinham um certo receio de, na madrugada, ir lá no pátio. No decorrer, o agente funerário ele tinha que pegar o caixão lá também no galpão que tem no pátio. Ele tinha que deslocar lá para o cemitério perto do aeroporto, onde lá fazia o preparo do corpo. Depois ele voltava com esse corpo aí que entregava para o familiar. Então, isso é uma situação que me deixou muito chateada quando eu entrei. Eu fiquei muito triste quando eu vi essa situação, e realmente eu não sosseguei enquanto a gente não arrumou um local adequado, assim, um local humano para as pessoas trabalharem e para poder preparar o nosso ente. Hoje ele se encontra ali perto do SAMU, né? As instalações, o preparo do corpo também é ali. Não há necessidade mais de ir no pátio buscar o caixão. Ali tem já um estoque diário para poder ser usado na parte da noite. Então, é um serviço que melhorou. Eu estou só exemplificando, isso não foi em 2018, foi em 2017. Mas, em sequência disso, houve, então, aquela situação das pessoas que foram presas, né, no serviço do luto, as pessoas que estão sendo ainda investigadas. Esse processo ainda não foi finalizado, então a gente não tem uma situação final da realmente culpa dessas pessoas. Não foi ainda finalizado, né, Vera? A situação deles não está definido para nós. Mas temos que sobreviver, nós temos que enterrar as pessoas. Então, o serviço do luto hoje, também, o pessoal que trabalha lá trabalha com garra, porque é um local que ninguém quer trabalhar. Todas as pessoas que a gente pede para trabalhar lá, para poder substituir alguém, ninguém quer ir para lá. Ninguém quer ser agente, ninguém quer ser ajudante de agente, ninguém quer atender aquela pessoa que chega chorando. Então, é um local que não tem jeito de trabalhar.
As pessoas que estão trabalhando lá, elas revezam, podemos contar só com as que estão. Então, existia lá uma falta de arquivo, lá no serviço do luto. A Vera, logo no início que ela entrou, ela deve ter ficado assim, direcionada para esse serviço uns 6 meses, para tentar organizar a situação do arquivo e a gente organizar como que seria uma sequência daí para frente. Nós conseguimos, então, organizar, como a gente não consegue gente para trabalhar, com nossa equipe mesmo, nós conseguimos, então, criar um banco de dados digital e é feito vistoria diária, em loco, no cemitério do Belvedere, essa vistoria já foi feita 1 a 1, no final desse nosso trabalho, todos os cemitérios, quando a pessoa chegar lá e falar, olha, morreu um parente meu, no lote tal da quadra tal, a pessoa lá que vai atender vai entrar lá no sistema, hoje já pode ser feito isso no Belvedere, a pessoa vai entrar lá no sistema, vai olhar lote tal, vai ver até o túmulo. Então, que o túmulo é esse mesmo, vai confirmar. Então, é um trabalho que vai gerar para nós menos problemas, porque existem muitos problemas de confusão, né? Por falta de documentação. Esse trabalho ele já foi todo feito túmulo a túmulo no Belvedere, foto a foto, isso já está todo digitalizado e estamos fazendo então um recadastramento. Quando a gente fez um chamamento via as redes sociais e colocamos uma faixa lá no cemitério do Belvedere, as pessoas estão indo lá no luto para fazer o recadastramento, mas são de outro. Então, nós já estamos aproveitando e fazendo o recadastramento geral. Já fizemos 1.301 pessoas que foram lá nos procurar para poder fazer esse recadastramento, né? As guias também de conservação dos cemitérios, elas eram desatualizadas, nós fizemos também a atualização dela, e isso tudo demorou, um serviço demorado, um serviço com pouca gente entusiasmada para poder fazer isso, o pessoal para poder fazer isso é muito pouco. Mas hoje a gente está conseguindo, eu considero que o serviço do luto ele deu uma melhorada de uns, vamos considerar 70% de melhora, considerando tudo que a gente já fez até agora. Mas agora já está tudo em andamento e só vai dar uma sequência, né, de situações, lógico que tem muito o que fazer ainda daqui para frente. Vou passar para o próximo. Esse sistema de parceria, de calçamento, foi mais uma abertura, né, que chegou na nossa gestão. O sistema de parceria, ele nada mais é do que a população, a comunidade, querendo arcar com o calçamento, com pavimentação poliédrica da sua via. Então, a comunidade se une naquela situação e propõe para a secretaria, de uma forma muito fácil, a autorização para pavimentar a sua via. A comunidade entra com a mão de obra e com o material. A prefeitura hoje só está entrando com as máquinas para fazer o corte e a fiscalização. Além disso, ainda existem os calçamentos clandestinos. Mesmo com toda essa facilidade de pegar um termo de adesão na prefeitura, da gente indicar o calceteiro que tá legal, que não está bloqueado no setor, que está credenciado, ainda existem pessoas que entram para ilegalidade. Mas como funciona o setor, que nós fizemos no ano passado, 7.100 metros quadrados de calçamento. É simples, busca o contato na secretaria e faz a proposta de fazer essa parceria, né? A comunidade arca com material e mão de obra, e a censura hoje corta a rua, faz o croquis, define o grade, o que for necessário, e fiscaliza a obra. Isso. Esse é um outro serviço rotineiro que a gente não poderia citar. É um contrato que a gente tem, que hoje tem 2 caminhões que trabalham diariamente, onde nas residências que não possuem esgotamento sanitário. Então a gente vai com o caminhão limpa-fossa e faz uma sucção mecanizada.
A solicitação é feita via telefone na secretaria, a partir daí é feita uma programação e posteriormente o atendimento. Só existe uma diferença no bairro Copacabana, que tem 2 dias marcados de atendimento por semana. O restante é solicitado direto na secretaria. Esse serviço de manutenção de limpeza de boca de lobo é um serviço diário também. Infelizmente, as pessoas têm o mau costume de jogar as coisas nos bueiros. E fica parecendo na época da chuva que a gente não faz esse trabalho de limpeza, mas esse trabalho de limpeza ele é feito diário, né? A limpeza das sarjetas também, quando tem as terras que também direcionam para os bueiros. Quando vai fazer uma limpeza de um bueiro, assim, a gente não imagina o tanto de terra que é tirada desse bueiro, dos bueiros quando a gente vai limpar. Então, esse é um serviço da secretaria, são de funcionários da prefeitura, são funcionários que já trabalham lá há bastante tempo. 6 profissionais. São seis profissionais? 6 profissionais. Isso. É muito lixo, viu, gente, que é carrilhado também. Nós temos o problema da terra, de tudo, e muito lixo. Toda chuva, as ruas com a menor declividade que tiver, se ela tiver uma captação pluvial, pode passar lá depois da chuva, que a gente vai estar limpando. Aí chove no outro dia, desce tudo quanto é tipo de resíduo novamente para aquele direcionamento. Pode passar. Serviço de patrulhamento. O serviço de patrulhamento é também feito lá pela secretaria e aqui que a gente precisa de abrir um parênteses para falar sobre esse serviço. O serviço, então, lá nas atribuições, nós colocamos que é um serviço feito tanto na zona urbana quanto rural, é um serviço extenso, tanto na nossa zona urbana, infelizmente, tem muitos bairros que não têm a infraestrutura, não tem o calçamento e é muito necessário o patrulhamento. Esse serviço de patrulhamento, ele é muito solicitado para nós e é deficitário o número de maquinários que a gente tem para esse tipo de serviço. Temos aqui que abrir um parênteses que eu estava falando sobre esse serviço de patrulhamento, porque nós encontramos nessa gestão todas as máquinas sucateadas. Foi com muita dificuldade que a gente conseguiu colocar parte delas em funcionamento. Parte delas foram para leilão, as inservíveis. Parte delas estão lá, se a gente sabe que são máquinas que têm são máquinas que merecem uma atenção nossa para ser consertadas, mas a situação financeira não nos permite. Então, as máquinas que nós escolhemos, as máquinas melhores, junto com nossos, claro, os funcionários, né, especializados lá da mecânica, as máquinas que nós escolhemos são 3 retroescavadeiras, uma carregadeira, eu acho que são 10 caminhões e uma patrol, e temos uma patrol que no caso, que só pode ser usada na zona rural. Por que eu estou querendo abrir esse parêntese no patrulhamento? Porque para se fazer o patrulhamento, para poder se fazer esse serviço, a gente precisa das máquinas. E para fazer o serviço, para a máquina conseguir fazer o seu trabalho, precisa de dinheiro para poder consertá-las. É com muita tristeza assim que a gente fala isso, porque nós conseguimos, então, nesses 2 anos, colocar as máquinas para funcionar. Mas igual aos nossos carros que precisam de revisão, igual aos nossos carros que precisam de trocar o óleo, elas precisam de trocar o óleo, elas precisam de trocar o pneu, elas precisam de trocar a bateria, elas precisam de trocar um tanto de coisa que, em determinado tempo, precisam de fazer. E nós chegamos nesse tempo onde precisam das máquinas, de trocar pneu, de trocar bateria. Então, tem uma série de coisas que estão caminhando para se comprar. Hoje, posso falar para vocês que lá no pátio hoje não tem nenhuma patroa, todas estão... a única... Temos 2 patroas que eu falo que são as irmãs, que é a 317 e a 315. A 315, ela tem um custo de R$10.000, então ela está parada, esperando uma melhora para se trabalhar nela. A 317, ela estragou hoje, ela precisa de uma peça para fazer
uma peça para se fazer o giro dela, então é uma peça que precisa de esperar comprar para poder funcionar. A 351, que a gente chama de 351, que é a máquina que foi comprada no convênio da SEMAG e que ela de acordo com as atribuições, ela é programada pela Censur. Ela também passou por uma revisão, e essa revisão ela é feita, a revisão de 750 horas, né? Ela passou por essa revisão, e nessa revisão foi detectado nela que precisa de fazer uma recarga do ar-condicionado e precisa de trocar a borracha da porta, que não está na garantia dela e não faz parte da revisão. Então, esse é um serviço que vai ser feito pela secretaria onde ela foi comprada, né? Mas também precisamos de esperar. O problema dela é só esse, mas eu não posso deixá-la sair para não estragar outros problemas. Então, ela também tá parada. E as retros também a gente não está fazendo o serviço de retro, porque precisa de esperar os pneus virem. Tá, então, nós estamos com esse problema de manutenção dessas máquinas. Precisa assim, de um prazo para essas peças chegarem. Tivemos dificuldades o ano passado na compra desse material, dessas peças. Tivemos que esperar esse ano a dotação reabrir para poder fazer, então, esse pedido novamente. Então, nós estamos nessa fase desse material chegar. O patrulhamento, então, em zona rural, é um serviço mais constante, é necessário para as pessoas que moram lá, mas eu entendo também que as pessoas que moram em bairro, para chegar na sua casa, que não tem um asfalto, que não tem um calçamento, eu entendo que também é a mesma preocupação da pessoa que mora na zona rural. Porém, essa máquina que é da zona rural, ela só pode ser usada na zona rural. Então, constantemente, nós temos uma máquina que ela só fica na zona rural. Então, quando eu tenho duas máquinas, uma fica na zona rural e a outra fica, eu estou falando em patrol, né? Ela fica na zona urbana. Na zona rural, pedem muito para a gente fazer o cascalhamento, que é necessário. Porém, o cascalhamento também para nós é uma coisa difícil, por quê? Porque não temos um contrato, a prefeitura não tem condições financeiras de ter um contrato que possa ter o cascalho. Conseguimos dois donos de cascalheira que fizeram com a gente dois contratos, 2 termos de doação, que a Vera acompanhou. Um deles foi interditado pelo Ministério Público. A maioria das cascaleiras, elas não têm documentação, elas não são licenciadas ambientalmente, então a gente não pode fazer. Uma nós somos proibidas de pegar, a outra ainda não. Então, quando a gente faz um serviço de cascalhamento hoje, depois que foi interditado essas, é quando a pessoa tem um amigo, o pessoal faz ali uma parceria, compra o cascalho e então quer doar esse cascalho aí, então a gente faz uma parceria para poder fazer. Existia lá, fizemos o ano passado, muita estrada da zona rural, quando estava fazendo então o recapeamento da MG 050, nós pegamos nós chamamos de material fresado, que é aquela limpa que eles fazem pegando o asfalto das rodovias. Então, nós fizemos um estoque lá no pátio. Muitas das estradas rurais, nós fizemos esse trabalho, fizemos no Jardinópolis, fizemos no Buritis. Então, aparentemente, é uma estrada que um asfalto, fica um aspecto de asfalto, mas não é um asfalto, mas tem nos ajudado muito. Temos tido muito pouca reclamação de atolamento em época de chuva nessas estradas. No início, quando nós chegamos, tinha mais. Então, nós consideramos que mesmo com esse serviço deficitário, com as máquinas precisando de manutenção, com a falta de cascalho, o nosso trabalho, então, está sendo realçado no sentido que a gente considera como saldo positivo, de que a gente não tem essa reclamação de ter que ir lá acudir. Porque no início, o trabalho em época de chuva era acudir caminhão leiteiro em zona rural, né? Então, é um trabalho que a gente tem feito na zona rural. Pode passar, Regi. Tá, nós fizemos aí no projeto Ação nos Bairros, que é uma ação conjunta da Secretaria da Censur, juntamente com outras secretarias. Foram feitas 3 ações de bairros no ano passado.
uma na região lá do Jardim Copacabana, Santo André e João Paulo II, a outra no São Lucas, Primavera Del Rey e Grajaú, e a outra na região lá do Terra Azul, Costa Azul, Elizabeth Nogueira, Maria Pensan e Santos Dumont. Essas ação conjunta, porque a secretaria em si, a Censur, quando ela chega num bairro, ela tem tantas atribuições para fazer nesse bairro, que ela, por si só, ela faria uma ação de bairro. Mas achamos interessante esse projeto de ação de bairro, onde poderíamos fazer juntamente com isso o trabalho da vigilância sanitária, no serviço de proteção à dengue. Então, nessas ações, todas as secretarias trabalham nisso. A CEMUSA vai com a vacinação, às vezes, né, numa semana só de trabalho. Nós, Censur, não conseguimos fazer nessas regiões que a gente fez, nenhuma a gente ficou uma semana só. As outras secretarias conseguem fazer o trabalho delas em uma semana ou no fechamento delas com serviço de vacina, com serviço da Secretaria da Ação Social. Então, são ações de grande importância que a gente tem feito lá na Censur. O serviço de tapa-buraco. O serviço de tapa-buraco é um trabalho nosso, contínuo também, mas que hoje está sendo muito contestado. Talvez contestam pela ineficiência, inúmeras contestações. Como que foi o nosso ano passado com o serviço de tapa-buraco? A Secretaria cumpriu com as suas obrigações. Nós fizemos um contrato para até 4 equipes estarem trabalhando diariamente. E nos preparamos no nosso orçamento, ou seja, em 2018, tanto quanto agora, 2019, nós temos um orçamento, nós temos uma dotação orçamentária e nós temos um contrato para trabalhar com até 4 equipes. E hoje, o ano passado, nós ainda ficamos com a usina interditada. Para quem conhece o pátio, tinha uma usina sem muitas condições, que foi interditada o ano passado pela Polícia do Meio Ambiente. Nós ficamos praticamente 2 meses com ela interditada. Não é porque a gente não viu, não. É porque nós não tínhamos dinheiro para reformar, para concluir a obra de concluir mesmo uma obra que foi iniciada na gestão passada, nós terminar ela, fazer ela funcionar, a nova usina que hoje está com 100% de operação, porém nós temos somente 2 equipes. Então, com o final do ano, né, com as chuvas que vieram no final do ano, com a situação que hoje se encontra o nosso piso asfáltico, nós estamos tentando regularizar essa situação o mais rápido possível. Mas temos essas 2 equipes constantes e o ano passado nós aplicamos 3.302 toneladas de PMF. Essas 2 equipes, a PMF, não, PMF é feito lá na usina. Se a gente trabalhasse com essas 2 equipes, mas não faltasse a emulsão, não faltasse o trabalho, com as 2 equipes já teve épocas que nós conseguimos executar o trabalho por completo, né, Rodrigo? 100%. Não faltando a emulsão, as 2 equipes dariam conta de fazer. Mas o período chuvoso aumenta muito, e dessa vez agora, essa etapa que nós paramos por causa dessa interdição, e o novo início, a gente não conseguiu tampar todos os buracos que precisam, não. Mas estamos, volto a dizer, estamos trabalhando diariamente. E quando chove, igual semana passada, tivemos 3 dias de chuva. Se fosse o quente ou o frio, Matheus, nenhum deles aceita aplicação no dia de chuva. Então, numa semana, nós não trabalhamos nem metade dela semana passada, o que atrasa nossos trabalhos. Mas estamos aí, nós estamos na rua, estamos trabalhando, o trabalho é bem feito. Não vamos culpar o tapa-buraco pelos problemas que a gente tem de drenagem, de pavimentação antiga, de deterioração já dessa própria pavimentação. Os profissionais são competentes, fazem um serviço responsável e constante.
Asfalto antigo. Na verdade, o nosso asfalto ele é um asfalto antigo. A própria recomposição do asfalto, o próprio tapa-buraco nosso favorece abrir novos buracos. Porque eu falo assim, que quando a gente você tem um pano velho e você vai fazer um remendo com um pano novo. Então, ele vai abrir em outro lugar, é isso que está acontecendo com o nosso asfalto. Na verdade, está precisando de um recapeamento. Então, todo o nosso trabalho que a gente faz fica parecendo que não está tampando, mas está. A gente já teve a curiosidade de andar e de verificar se são os mesmos buracos. Né? A gente vai depois de época de chuva, não é. Aparecem novos buracos. São muitas trincas, viu, Matheus? Tecnicamente falando, essas fissuras que praticamente tem vias de Divinópolis totalmente fissuradas. Essa fissura impermeabiliza a água e acaba estourando bem ao lado, ou aí vão se abrindo novos buracos. Pode passar. O serviço de iluminação também é lá na nossa secretaria. Quando for troca de lâmpadas, não precisa pode nos ligar, a gente faz o atendimento, mas é preciso de divulgar esse número 156, porque a pessoa necessitada, ela pode ligar o 156, ela é atendida tanto quanto se for um pedido nosso, né? Esse é um serviço constante também lá na secretaria. Temos, então, essa manutenção de troca de lâmpadas, através desse 156 também pode ser feita, mas existe também, lá na nossa secretaria, uma vistoria diária, noturna. É uma pessoa que trabalha à noite, andando por regiões, orientado, no caso, pela gerente de iluminação, para poder verificar as lâmpadas que estão queimadas, e a gente não trabalha, então, na troca de lâmpadas somente com solicitações da população, não. A gente também busca na cidade onde que está com a lâmpada queimada. O ano passado, então, a gente fez esse número de 12.456 trocas de lâmpadas com esse trabalho. Pode passar. Eu só queria acrescentar que é um serviço rápido, viu, gente? Hoje não demora 7 dias para trocar uma lâmpada quando ela segue o seu processo normal. Quando é solicitado pelo 156, é um serviço que não temos. É um serviço rápido. Então, a gente pede essa divulgação mesmo. Essa é uma praça que foi revitalizada pela comunidade também. A prefeitura entrou com uma parceria, nós tínhamos 2 postes sucateados no pátio, realizamos a pintura dele, a comunidade revitalizou a praça, nós fizemos a ligação do padrão que foi doado pela comunidade também, e era um canteiro central e tudo, que virou uma pracinha linda, tá? Só passar lá para quem quiser conhecer, né? É importante lembrar o seguinte, que vai ser o próximo passo. Nessa iluminação de pracinhas, essa praça também foi feita com parceria também, mas eu falo, reutilizaram essas peças que tinha lá no pátio. Em praças é necessário que a gente tem muito pedido de iluminação em praças. E devido também à dificuldade financeira, o que a gente tem feito, por isso que a gente colocou essas 2 praças nesse item, por causa da iluminação pública. Porque para se ter iluminação pública nas praças, é necessário que tenha o padrão, porque a ligação, a energia, a conta da energia da pracinha vem, por exemplo, desse poste, vai para esse padrão, que esse padrão, então, é feito o pagamento da iluminação da praça lá na iluminação pública. Então, a gente faz essa parceria também com os moradores quando nos pedem isso. Podemos, sim, fazer alguma parceria de alguma coisa que a gente tem lá em desuso ou reutilizável, né? Nada novo, é reutilizado. Bom, esse serviço de manutenção de iluminação pública é um trabalho que a gente vem fazendo desde que nós entramos nessa administração.
onde tinha lá uma lista de pessoas que estavam pedindo iluminação desde lá 2012, eram mais ou menos em torno de 500 pedidos. Essas estão... É um serviço demorado. Nós fizemos esse organograma aí para mostrar para vocês o passo a passo de onde tem que caminhar aquele pedido que está parado lá desde 2012. Tá. Qual foi o ponto de partida para a iluminação pública? O ponto de partida foi levar a energia primeiro para quem não tem. Por isso que nas praças, então, foi um objeto, no caso, aí, uma decisão, juntamente com o prefeito, no caso, de definir qual que era o ponto de partida. Então, o ponto de partida foi levar energia para quem não tinha. Então, começando lá do protocolo, a pessoa, então, que quer uma iluminação pública na porta da sua casa, é necessário que vá ao protocolo, e esse pedido tem que chegar para nós via protocolo, que tem que ser, no caso, justificado esse pedido. Esse pedido chega na secretaria, da secretaria, então, vai para o setor lá da gerência de iluminação pública, é separado, então, por região, né? Uma análise preliminar. A gerente, ela faz uma vistoria, então, lá no setor foram feitos, então, nessa demanda que a gente tinha lá parada, esse volume que tinha, foi feito vistoria 1 a 1, para ver a necessidade, para ver se essa iluminação já chegou lá e para ver o que precisa de fazer nessa iluminação. Nesse período em que foi feita essa vistoria, também nós tivemos dificuldade de quem fazer essa vistoria, que nós também não tínhamos o profissional ideal para fazer essa vistoria. Foi feita, então, essa vistoria 1 a 1 e foi montado, então, um processo licitatório para a elaboração de projeto. E aqui eu vou abrir um parênteses também, porque nós começamos a montar esse processo licitatório de iluminação pública. Ele já estava na fase final de lançamento, projeto e execução. Porém, de acordo com a orientação do Tribunal de Contas, a gente não pôde dar seguimento e tivemos que voltar à estaca zero e dar início tudo de novo, fazendo um processo licitatório específico somente para a elaboração de projeto, e agora nós estamos na fase final de execução. Então, esse projeto... Essa empresa, então, foi contratada para fazer os projetos. Ela também faz uma vistoria no local para poder verificar o que ela vai projetar. Há, então, a elaboração do projeto, seguindo lá, e depois esse projeto ela vai para a CEMIG. A CEMIG vai analisar o projeto e ela vai aprovar ou reprovar. Quando esse projeto ele é aprovado, ele volta lá para a gerência, e a gerência, então, nós estamos nesse ponto, que são esses que estão circulados. Nós estamos nesse ponto de que voltou para a gerência, e a gerência, então, está montando o processo licitatório. O processo licitatório, o termo de referência, ele já está na controladoria. Na controladoria, então, eles estão analisando o termo de referência para poder liberar esse projeto licitatório. Bom, depois que esse processo licitatório ele sair da controladoria, ele vai para a procuradoria, que é a Proger, e a Proger, então, vai encaminhar para o setor de compras, que vai montar, então, o processo licitatório e vai, então, fazer publicação do edital. Então, tem os prazos, né, para as pessoas impugnarem, tem os prazos para poder, do processo licitatório, os itens que têm que ser analisados de acordo com a lei, e esse contrato, então, da empresa vencedora, é feita, então, a ordem de serviço, e por esse processo burocrático, pode chegar nesse ponto de que o projeto ele tem que ser revalidado, ele perde a validade dele, ele tem que voltar na CEMIG para poder revalidar. Aí sim que com essa ordem de serviço, o projeto é revalidado, que vamos fazer, então, dar início dessas obras. Pode acontecer lá no vermelhinho lá em cima, que o projeto lá, quando chegou na CEMIG, ele foi reprovado. Quando ele é reprovado, ele retorna para a empreiteira, então, vai analisar, vai refazer o que a CEMIG exige, vai fazer uma reanálise, então, ele vai ser aprovado novamente.
Nós estamos, então, naquela fase ali de processo licitatório, brevemente, então a gente estamos agora com 342 projetos aprovados, e é com esses 342 que está sendo montado o projeto licitatório. Só para passar. Pronto. Bom, finalizamos. Assim, nós tentamos resumir o máximo possível. Claro que é muito muito extenso o que a gente teria para falar para vocês. Não tem como falar detalhe a detalhe. Isso aí foi um resumo, né? É muita coisa que a gente faz, mas a gente gostaria de agradecer muito a solicitação de vocês, essa oportunidade de estarmos aqui para poder explicar para vocês o que a Secretaria faz. E voltando a falar que eu acho de muita importância que isso seja feito aqui, como vocês vereadores, porque são vocês que são a nossa voz, junto com as pessoas e juntamente com o sistema de divulgação para esse nosso trabalho. Tem alguma coisa para falar? Não, só agradecer mesmo a oportunidade nos dada aqui. Obrigada. Nós que agradecemos, mas é isso que nós estávamos pedindo desde o começo do mandato. Comunicação, para a gente até poder, assim, nós sabemos a dificuldade que todos estão vivendo, mas a gente precisava também de ter, foi através do projeto de lei para a gente poder ter esse respaldo também, até para a gente poder defender vocês. Nós sabemos que todos estão com dificuldade, assim, mas a gente precisava disso e assim, a gente chamava, infelizmente, nós não estávamos sendo atendidos também. Nós sabíamos que estava fazendo as obras, mas nós precisávamos dessa comunicação, desse feedback do Executivo para com a gente poder dar essa resposta aos municípios. Vou passar a palavra agora ao primeiro inscrito, o vereador Sargento Elton. Obrigado, presidente, novos vereadores, vereadora Janete, secretário, Vera, Rodrigo, todos que aqui se encontram presentes. Pelo que eu pude ver na última lâmina, então, eu ia fazer essa pergunta: qual projeto de extensão de rede foi realizado em Divinópolis? Então, até o presente momento, não foi feito nenhum projeto nesse sentido. Então, não tem outro jeito de agilizar esse tipo de demanda? Ou tem que passar realmente por todas essas etapas que estão ali? Não tem jeito de reutilizar? Não tem outro jeito de agilizar esses projetos? Não, infelizmente não. É um processo demorado, vocês viram todas as etapas que tem que passar e cada uma deles é muito detalhado. Então, até para nós, assim, o sistema de iluminação, ele é muito específico, ele é muito detalhado, ele é muito miúdo, ele é muito detalhista, muito complexo mesmo nesse sentido. Então, a todas as etapas, até esse tempo que nós falamos de vistoria um a um, de todos os pedidos para verificar a necessidade do que precisa e chegar nessa etapa que nós estamos, é um processo demorado. Mas eu acho que está prestes a sair. Assim, está prestes a sair. O termo de referência já está sendo analisado, né? A Procuradoria já está por dentro, a gente está caminhando junto no sentido de tirar dúvidas, porque nesse processo todo, e tem um outro porém que a gente tem que colocar aqui nessa situação de iluminação pública, porque ela passou a pertencer ao município só a partir de 2015. Então, até para a prefeitura, é um processo novo, é uma coisa nova, são dúvidas, são processos, não é uma coisa rotineira da prefeitura, dúvidas que surgem nesse processo licitatório. São coisas que todo mundo tem que analisar a fundo, tanto na Procuradoria, na Controladoria, na própria Censur, é uma coisa nova para a Prefeitura analisar. Então, fica parecendo que está demorando, mas com certeza, na hora que sair, vai ser uma coisa bem segura, bem precisa da iluminação. Ok. Tá? Tinha até outras perguntas referentes a isso, mas como é duas perguntas só, e também a outra vai ficar mais a cargo da secretária Suzana. É referente também à iluminação pública. Referente ao cronograma de obras. Tem cronograma diário de benfeitorias na cidade? Se sim, gostaria que informasse diariamente a todos os vereadores, os 17, sobre o cronograma diário e bairros que serão atendidos.
E qual o critério de atendimento para as indicações dos vereadores, do atendimento das indicações? Porque geralmente são pessoas que procuram os gabinetes dos vereadores no intuito de serem atendidos. E a gente observa que alguns vereadores, às vezes, não é atendido, não sei qual motivo, talvez a administração pública possa pensar que aqui tem base e oposição. Aqui, do meu lado, aqui não tem oposição nenhuma, simplesmente que eu voto de acordo com o interesse público de minha consciência. Então, eu gostaria se tem algum critério referente ao atendimento das indicações. Não. Porque, a realidade das indicações é o povo que está pedindo. Eles que estão passando dificuldade em diversos lados da cidade. Outros bairros, não tem nada a ver com o setor nem nada. Então, eu gostaria de saber só essas perguntas. Não tem esse critério de atendimento nosso, as emergências. Lá na nossa secretaria não pensamos dessa maneira, não. Pensamos no bem da pessoa. Vamos supor, eu cito muito para as pessoas, se eu tenho um buraco na rua e foi um pedido do sargento Elton, eu não vou fazer porque ele que me pediu e vou fazer só o que a Janete pediu. Não existe isso lá na nossa secretaria, porque não tem como fazer isso. São serviços essenciais que eu tenho que fazer uma poda de árvore, tem uma do lado, eu não vou fazer a outra. Não tem como fazer isso. Não tem como pular um buraco que foi pedido por uma pessoa que se diz que não é da base, né? Então, são serviços que a gente tem que fazer para a população. Isso aí não é feito. Agora, você perguntou sobre uma programação. Como lá é uma secretaria de serviços essenciais, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, não tem muito uma programação diária para ser feita, não. Mas, você me perguntar o que você vai fazer amanhã, eu tenho mais ou menos o que eu vou fazer, mas com certeza não. Com certeza ele pode mudar de hoje para amanhã. Principalmente na programação de máquinas, no tapa-buracos, em questões que, se chover hoje à noite, se cai um pé d'água hoje à noite, eu tenho que mudar a programação toda em função do clima, do evento que aconteceu. Então, sim. Mas, no final do dia, todo dia a gente tem. Nós temos um relatório de todos os serviços, o que toda poda fez, o que todo tapa-buraco fez, o que o patrulhamento fez, tem todos eles. Inclusive, no serviço de patrulhamento, temos uma programação e no final do dia eu tenho se ela foi cumprida e por que ela não foi cumprida. Isso a gente tem lá desde que eu entrei. Agora nós temos lá na nossa secretaria, a Ieda foi para lá no setor de comunicação e eu já combinei com ela o seguinte: eu quero que ela organize uma maneira de fazer um diário da Censur. Então, todos os dias, como ela chegou agora, ela não conseguiu ainda fazer isso, mas todo dia no site da Prefeitura e no Facebook da Prefeitura vai ter um diário da Censur. Onde que ela cortou a árvore, onde que ela patrolou, onde que ponto que está. E para publicidade. Então, era difícil a gente ter esse diário todos os dias, mas agora eu posso contar com ela para fazer isso diariamente, se Deus quiser, na hora que ela entrar nessa rotina, porque agora eu pedi para ela fazer pontuais, né? Precisava dela fazer uma matéria da limpeza de córregos, precisava dela fazer uma matéria da limpeza do centro industrial, precisava dela fazer coisas pontuais, até ela familiarizar com a secretaria e conseguir fazer isso. Então, brevemente, todos os dias no site da Prefeitura vai ter, no final do dia, tudo que a gente fez no dia em todos os bairros. Tá? Tem uma data já? Tem uma data prevista? Ela entrou para lá, mas ela chegou na secretaria e tinha que tirar férias. Então, ela cumpriu umas férias. Então, agora eu já elaborei isso com ela. Tenho várias ideias que a gente teve de fazer com ela, gincanas em bairros, alguma coisa assim, para a gente estar chamando a população para poder fazer os serviços juntamente com a gente nas nossas atribuições, mas brevemente, isso não vai demorar, por quê? Primeiro, ela tem que familiarizar com todo mundo. A gente já tem esse trabalho diário lá na secretaria. Você indo lá hoje, você tem todos os coordenadores, eles tiram fotos diárias de tudo que faz e cada um já tem sua pasta, né? Só surgiu essa ideia agora de fazer, então, o diário da Censur. Disponibilizar. Divulgar no... Eu acho que isso aí vai ser
né, vai ser muito bom, porque as indicações que os vereadores sabem, eles vão saber, né? Que foi executado. Muito obrigado. Né? Mas as indicações, quando chega para mim, todas elas eu respondo. Se eu respondi que está indo para a programação, ela que já foi para o setor. Ela volta para mim como atendida, ou está na programação ainda, mas por falta de funcionário mesmo, por falta de impossibilidade de atender. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer as palavras do sargento. Passo a palavra agora ao vereador, autor da lei, Nonato. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais aqui presentes, boa tarde, quase boa noite. Eu quero dizer que este cronograma não foi feito por este vereador nem por esta casa. Quero que fique registrado, uma vez que foi uma reunião de secretariado. Se tiver algum secretário aqui que possa confirmar, decidiram dessa forma, 45 minutos, e não imaginavam que iam demorar tanto, mas eu estou aqui à disposição. Segunda coisa, eu quero dizer que o sargento Elton estava falando, secretária, já é lei aqui nessa cidade, de número 8.432/2018, e que se permita ler, simplesmente para me finalizar, a secretaria dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação prévia do cronograma de obras e serviços dos órgãos públicos municipais, que é específica, e da outras previdências. E aqui as secretarias envolvidas diretamente nesta lei é a Secretaria Municipal de Obras e Operações Urbanas, na época do projeto, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Superintendência Usinas de Projeto e Secretaria Municipal de Transporte, de Trânsito e Transporte, a CETRANS, e a Secretaria Municipal de Agronegócio. Eu quero finalizar minha fala dizendo que aconteceu que, recente, a Secretaria tem acompanhado o pronunciamento e deve acompanhar o pronunciamento dos vereadores e dizer que eu cobrei da comunicação justamente esta lei. Porque o que acontece? Aqui todos os dias, acabou de fazer, por exemplo, minha região sudoeste, até agradeço ao secretário, ao Rodrigo, que estou sempre ligando para ele, cobrando, né? Ficou belíssimo o trabalho, cobrando a respeito de operação tapa-buraco, que toda a cidade está cobrando, e a limpeza de ruas. E faz, depois outro vai, pede, outro vai, pede, outro um agradece, outro pega, tira foto, põe no Facebook, mas quem é o pai da criança? E aí eu cobrei da comunicação e eu tive a resposta que parece que está faltando a comunicação com a comunicação. Parece que está faltando isso, a resposta que eu tive. Falei, olha, se chegar aqui, eu vou divulgar com todo prazer, mas não chega. E que fica aqui até um alerta a essas secretarias, que sempre que possível, possa estar mandando para a comunicação, e justamente nesta fala do vereador sargento Elton, porque depois todos querem divulgar e não sabem a quem atendeu. Por isso já existe uma lei. Eu quero finalizar aqui minhas palavras, porque eu sei que outros vereadores vão estar questionando também, e dizer que já existe uma lei nessa cidade, até pela qual foi pela minha autoria. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado aos demais. Pode falar uma palavrinha? Sim. Lá na nossa secretaria, como eu falei, todos os coordenadores, eles fazem as fotos e a gente tem o combinado, vamos dizer, o ajustado, de repassar todos os nossos serviços para a comunicação. Agora vai acrescentar, porque nós no caso, fornecemos essa, vamos dizer, matéria para poder fazer assim, viu? Eu acho que às vezes é sobrecarga da comunicação no sentido de divulgar, mas a gente manda assim todo o trabalho. Só ressaltando, secretária, que pela resposta que eu tive, é realmente porque não chega material para eles. Foi a resposta que eu tive. Muito obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra. Obrigado, secretária. Obrigado a todos. Queria agradecer ao vereador Raimundo Nonato e passa a palavra ao vereador Matheus Costa. Presidente, cumprimento a todos da mesa, a todos aqui no plenário. Destacar aqui, Cláudio, prazer te rever, né, depois de tanto tempo. Vera, te conhecer, Rodrigo, com muita segurança e autoridade, vocês apresentam essa prestação de contas de 2018. Não é para menos, né, já são experientes na área, mas com relação às demandas da cidade, existe uma procura muito grande, não só minha, né, que sou recém-chegado, mas de todos os vereadores aqui,
desses serviços básicos, fundamentais, né, que é de limpeza, que é de tapa-buraco. Eu entendo perfeitamente essa questão do PMF, porque já trabalhei numa usina de asfalto em Itaúna, né, só que lá nós usinávamos CBUQ, né, que é concreto betuminoso usinado a quente, e o PMF é outra mistura, né, que é um pouco inferior, mas que para esse serviço de tapa-buraco é o mais conveniente, até mesmo questão financeira, né. Peço, realmente, destacando aqui a fala do sargento, que as demandas de todos os vereadores sejam analisadas com carinho, porque nós estamos aqui, como você acabou de finalizar, né, secretária, representando a população, representando não o meu interesse, porque eu vou te falar a verdade, na minha rua não tem buraco, não. Eu moro numa situação, num bairro, que é bem bacana. Só que a população, os bairros estão sangrando. A situação é essa. Estão sangrando, os bairros estão passando dificuldade muito grande. E é muito bonito ver ali o antes e o depois de algumas situações que vocês mesmos puderam enfrentar, né, sobre a abertura de ruas, né, a questão da senhora que vocês chamavam até de vovó, né, que se sentiu agraciada ali através do serviço na porta da casa dela. Então, essa gratificação, sem dúvidas, motiva vocês a continuar trabalhando. E o que motiva a gente aqui é tentar, através, né, de ofício, através do nosso pronunciamento, que nossas demandas sejam atendidas, né? Então, eu peço que seja analisado com carinho e todo esse retorno, seja através da lei, né, que o Nonato acabou de destacar, seja dada também aos vereadores, para que os vereadores prestem conta, como vocês estão fazendo aqui hoje, prestem conta ao nosso eleitorado, né? E eu fui eleito como primeiro suplente com 1.600 votos, mas sou vereador aqui de 220 mil habitantes. Não sou vereador só de 1.600, então tem que prestar conta. Essa questão do tapa-buraco está uma reclamação enorme. A cidade, você me desculpa a expressão, que respeitosa, virou um queijo suíço, mas ninguém sai de casa querendo errar, não. Eu não saio de casa querendo errar, nem vocês. Só que, infelizmente, a situação, né, e a degradação do asfalto, das ruas, que vocês estão colhendo, é uma situação de má gestão anteriores, né? Então, nada mais deixar bem claro que é uma verdade que está esburacada a cidade se encontra, em média, suja também, existe uma grande reclamação também da população, que a cidade se encontra suja. Teve aquele colapso nos serviços fundamentais com relação à sujeira da coleta de lixo do ano passado, que as pessoas vinham a Divinópolis e ficavam surpresos como a cidade se encontrava, né? Pessoas de fora falavam, Matheus, mas não é Divinópolis, não, está parecendo The Walking Dead, cidade largada, esquecida. E outro questionamento que eu quero fazer aqui é sobre a cidade industrial, bairro Icaraí. Lá está bem esquecido, mesmo, né? E o que vocês têm para a região. E, novamente, parabenizar vocês pela prestação de conta, com muita seriedade, com muitos números, né, que eu vou fazer também a retirada ali também para estudar melhor. E, se vocês me derem a liberdade, encaminhar mais perguntas, né, através de ofício, de e-mails, de requerimento, como é sugerido pela mesa aqui, para a gente não alongar muito essa prestação de conta. Né? Novamente, respeitosamente, obrigado pelos questionamentos. Pode ficar à vontade, Matheus, de mandar, a gente tem o hábito de responder. Agora, do Centro Industrial, você fala lá próximo ao Icaraí? Oi? Pois é, mas nós estamos lá tampando buraco. Eu vi ontem tem uma matéria da CID agradecendo, falando de tudo que fez lá. Então, assim, você está falando em questão de tapa-buraco? De buraco? Que está deixando a desejar os buracos? Também, né? Questão dos buracos deixando a desejar, a limpeza. Não existe passeio mais em muitas das avenidas ali dentro da cidade industrial. Eu sei que existe uma possibilidade de parceria pública-privada, né? Nós vamos trabalhar nesse sentido também para incentivar os empresários. Mas assim, está tapando agora, né? Está tapando agora. Eu vi também isso aí, essas notícias, né? Acompanhei. Mas assim, é preciso se atentar sempre a essas situações para que outras empresas venham para Divinópolis. Certo. Há quanto tempo, né, a gente não vê uma grande empresa de médio e grande porte ali no bairro Icaraí abrir, só vê fechar. Então é importantíssimo a gente tratar bem os empreendedores, as pessoas que geram
postos de trabalho em Divinópolis, né? Eu falei aqui agora do sangramento dos bairros, falando da população, e agora falando das pessoas que empreendem e geram renda na cidade, e que é uma grande demanda. Eu recebo ali de 20 a 30 currículos por dia procurando oportunidade de trabalho. Se a gente não trata bem e não respeita quem gera e empreende em Divinópolis, as empresas não vão ter atrativos para investir na cidade. Obrigado. Queria agradecer as falas do Matheus, preocupado lá com o centro industrial, onde que gera renda, gera emprego. É isso mesmo, nós temos que pensar no desenvolvimento da nossa região. Passo a palavra agora à vereadora Janete Aparecida. Só emendando, pensar também nos ônibus que precisa passar lá, né? Só nos empresários, não, porque se não levar o povo para trabalhar, não tem empresa que funciona. E foi tapado lá a linha de ônibus e foi muito bem feito, lá, graças a Deus, necessário, porque lá tem um problema seríssimo. Só colocando aqui, primeiro, seja bem-vinda aí, Cláudia, aqui na nossa casa, Rodrigo, Vera. Estou meio brava com vocês mesmo, mas eu tenho meus motivos. E um deles é a falta de acesso à secretaria. Então, assim, eu só quero deixar isso aqui pontuado, gravado, porque foi me negado, inclusive, uma agenda. E eu fiquei muito chateada. Falei, inclusive, na tribuna, não tinha falado qual secretaria. Essa foi uma das secretarias que me mandou marcar com o secretário de governo, ao invés de marcar direto na secretaria. Eu não acho que isso foi respeitoso com o vereador eleito pelo povo. Só isso que eu queria deixar registrado. Não foi só a sua, foi com 3. Mas as 3 eu vou falar para o secretário quando ele vier, tá? Tá. Ô, Janete, diante do exposto aí, a secretaria ela é uma secretaria bem sobrecarregada, ela tem problemas diários. Realmente, assim, eu tento marcar, sim, várias vezes já te atendi. Nunca lá, tinha acontecido. Né? Então, se ligar e marcar, se eu não puder atender, não tem como atender, mas se puder eu atendo. Deu azar no dia que você pediu a agenda e não teve. Não foi né? isso, não. Eu posso falar, Renato? Perfeitamente. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui marcar com 3 secretarias, as 3 secretarias, as respostas foram iguais, que eu só poderia marcar se eu enviasse o assunto via secretaria de governo por escrito para chegar na secretaria. Isso, a ordem não veio da secretaria, veio de cima. Aí, depois que eu reclamei aqui na tribuna, os vereadores estavam presentes no dia da reclamação, as outras secretarias que tinham colocado essa situação me ligaram falando para marcar direto. Eu até reclamei, coloquei que não seria justo ser feito isso com o vereador, devido à posição de voto, e o líder de governo levou a reclamação e resolveu. Eu só estou falando pelo seguinte, é uma secretaria que eu sei que trabalha muito, extremamente esforçada, sempre falei isso para todos vocês e continuo falando. Temos problema? Temos. Por exemplo, são 2 perguntas que o Renato autorizou fazer, conforme foi combinado aqui. Limpeza. Falaram de iluminação pública, falou da questão da publicidade e falou da questão dos buracos. Eu vou na questão dos matos. Nós temos um problema seríssimo de jardinagem e de excesso de matos na cidade. Eu queria saber qual que é o critério, porque eu sei que o Edinho trabalha com borras, tem um menino que trabalha muito, é o Edinho. Qual que é o problema? O que está acontecendo? É isso que eu quero saber, por que não consegue manter a cidade limpa. Porque o governo do Galileu, de 2000 a 2004, ele já foi referência em Capina, em cidade limpa. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo, até mesmo porque o pessoal bate em nós aqui, é em todo mundo, e bate mais ainda na secretaria. Por que não consegue manter Capina e jardinagem nessa falta de dinheiro? Porque, como foi exposto ali, o nosso contrato ele permite 4 equipes e a gente só pode trabalhar com 2. E as duas ela é insuficiente para poder fazer todo o serviço da cidade. Nós temos que manter com essa equipe limpeza de todos os lotes do município e todas as ruas, as vias públicas. É insuficiente, a gente não consegue. E a equipe de jardinagem é uma equipe de jardinagem pequena, de pessoas idosas e de que também não consegue fazer todo o serviço no tempo que é preciso. Nós tentamos, hoje eu até recebi uma notícia, nem falei ainda para a Vera e para o Rodrigo, de que a capina química ela não foi aprovada, não vai ser aprovada e não temos que ter essa esperança de que vamos ter a capina química. Né? Então, seria uma questão de nos ajudar nessa situação, porque onde o Edinho vai lá, com todo o esforço que faz e que tivesse a capina química, lógico que a gente não quer prejudicar ninguém, não quer matar ninguém, né, animal nem nada, lógico que seria uma capina, né, uma capina consciente, tão consciente de que a VLI, foi permitido a VLI, ao longo da linha de trem, fazer a capina química. Então, ela não é
prejudicial. Se essa que a gente colocasse no cemitério, ou que fossem locais determinados pelo meio ambiente, é lógico, né, tivesse essa permissão, mas não tem como. Hoje eu recebi uma notícia de que não vai ser liberado. Então, fica difícil. Então, eu sei que tem lugares, para nós é muito mais triste a gente passar na cidade e ver que a cidade precisa. Mas tem uma recompensa para nós que estão lá na Censul. Quando nós entramos, a gente andava na rua e falava assim, nossa senhora, hoje eu acho que a situação não está como nós encontramos. Ela melhorou um pouco, pode melhorar mais, mas como a gente fala assim, o que a gente tem para o momento, é isso que a gente pode fazer, né? Se a situação melhorar, o contrato nos permite 4 equipes. Quem sabe passa essa lei, ou surge uma outra situação de que a gente possa... Tivemos uma situação de buscar vamos dizer, um plano B, alguma situação assim. Eu não fui, os meninos foram lá em Babacena, para poder acompanhar lá um tratorzinho que tinha lá, que fazia uma capina, que queimava o mato, né? Então, teríamos que adquirir essa máquina, mas também era uma situação que estaria nos ajudando. Mas nem lá essa situação... Só completar, certo, não era favorável. Não era favorável lá. Cara, né? Lá não deu, foi um equipamento que comprou, gastou e não resolveu o problema também de Babacena, né? Então, a gente tem buscado outras opções, mas eu concordo que precisa de ter. Mas, infelizmente, eu não tenho uma equipe grande que possa resolver isso. Eu vou só completar rapidinho aqui, Janete, respeito à sua pergunta e tudo. Nós temos 2 equipes, e se eu não me engano, Divinópolis tem 275 bairros. Então, se a gente for imaginar essas 2 equipes, não tem uma rua que não vai nascer um mato, a não ser aquelas que a gente iniciou, aquele trabalho de sarjeta. Precisava ser feito, né? Que precisava de ser feito. Eu acho que cada cidadão devia cuidar da sua porta. Mas, como isso não acontece, você pegar 2 equipes de 7 pessoas cada uma, são 3 roçadores, que hoje a gente não capina também não, a gente faz roçado. Você roça ali, 15 dias ele já está verdinho, com a ponta verdinha de novo. Então, não é aquela capina que tinha na prefeitura, quando tinha 120 homens, que os senhores ajoelhavam e arrancavam o mato. Hoje não, hoje a gente roça para tentar melhorar a situação a mais. Então, 2 equipes para 275 bairros, é muito difícil da gente manter a estabilidade, o que a gente queria. Só para... Não, ok. Mas pelo menos a gente agora tem uma resposta. Não tem jeito, não tem mão de obra. E às vezes iniciar essa campanha, já que tem publicidade, da questão de cada um cuidar de sua porta, fazer sarjeta também. Para a gente ver se ajuda, pelo menos nas áreas dos bairros mais movimentados aí que é possível fazer isso. Então, a gente tinha uma programação, você chegou a fazer até em um bairro, né? Aquela ideia que você tinha, a gente também tinha ela de que todo local que a gente capinasse, se a gente fizesse a sarjeta, a gente demoraria a voltar naquele lugar. Mas nem isso a gente consegue fazer, porque a gente não tem condições financeiras de fazer sarjeta na porta de cada um para diminuir a capina. Porque seria um trabalho que estaria, no caso, melhorando o calçamento, fazendo a sarjeta e deixando limpo ali para não nascer o mato. Mas isso também nós não conseguimos fazer. A segunda pergunta já é uma pergunta mais que está causando problema sério para nós aqui dentro da Câmara, sério para a cidade inteira. Copasa. Nós temos um problema seríssimo da Copasa na questão dela furar os buracos na cidade. Quando tampa, leva dias, 15, 20 dias para tampar. Muito mal feito o jeito que ela tampa os buracos. E pior agora, ela ainda está estragando aquilo que foi recém-feito. Por exemplo, na porta da escola do Ilídio, a CETRANS acabou de fazer uma obra lá, tem 3 meses, a Copasa foi lá e furou dos 2 lados, estragou a obra todinha da CETRANS. E, por exemplo, na rua Pitangui, o que ela está fazendo na rua Pitangui, que é comerciante, não respeitando nem o organograma que a MES fez, porque foi ela que fez a programação, inclusive com assinatura. Eu dei uma saída aqui agora, porque eu fui no Ministério Público levar a denúncia dessas situações que a Copasa está causando. Só que na lei fala que é a secretaria de vocês que tem que fiscalizar. A lei deixa isso claro. Quantas notificações vocês já fizeram desse
equipamento aí de buraco mal feito. Vários. Quantas notificações e como está dando essa fiscalização, principalmente nessa obra tipo Rua Pitangui, igual foi no Candelária e tudo, como que está essa situação? Várias. Nós também temos reclamação, nós também não estamos satisfeitos com o serviço da Copasa. Atualmente, nós colocamos um engenheiro só para olhar o serviço da Copasa, ele vai fiscalizar diretamente, ele era da Defesa Civil, agora ele vai ficar diretamente acompanhando o Juliano Vieira, ele vai acompanhar todos os dias a Copasa. Ele já fez 2 laudos para nós, da Pitangui e o outro é da Mariterra e da Antônio Neto com Cruzeiro. Nós já encaminhamos para a Procuradoria para, no caso, fazer a notificação para a Copasa. Nós tivemos uma reunião no gabinete com o pessoal da Copasa, no gabinete do prefeito, né, com o pessoal da Copasa e a nossa equipe da Censur. Nós também fizemos, o Rodrigo demorou 2 dias inteiros, né, acompanhando o pessoal da Copasa, só notificando serviços que precisam de ser refeitos. Foi feita uma planilha de cumprimento de refazer antes de começar a outra frente. Esses serviços estão sendo cumpridos? Mais ou menos. Muito devagar, e apareceram outros. Então, assim, a própria Copasa não está satisfeita com a empresa que trabalha com eles, também não. Concordo com vocês. Tem uma rua que ficou muito ruim, que é lá na Rua da Cruzeiro, né, lá no Manuel Valinhos. O que a gente fala com o pessoal da Copasa? E estamos buscando isso, e o prefeito mais ainda. Eu acho assim, que ele já conseguiu, está mais ou menos negociado, não acordado com a Copasa, de que se a Copasa trabalha na metade da rua, abre uma vala na metade da rua e libera o trânsito na outra rua, consequentemente, eles mesmos estão causando buracos na outra metade. Então, eles não concordavam com isso, mas nós estamos levando a ciência deles de que eles têm que fazer tudo. Um recapeamento da rua toda, uma situação dessa maneira de não tampar só a vala que ele abriu e recuperar o resto do trecho todo. Mas isso a gente conversa, e isso tem que ser lastrado, né, Rodrigo? Tem que ser documentado. Tem tudo documentado. Ela não tem autorização nem da Censur, nem da CETRANS para abrir valas novas. Ela está, na verdade, tentando consertar o que ela fez, mas... As novas frentes de serviço, elas perguntam para nós, vai liberar o trânsito? A gente fala que não vai liberar, a CETRANS também não. A gente não liberamos nova frente de serviço. Estamos nessa etapa de cobrança e notificação. Eu vou pedir as cópias para vocês. Se pode? Uai, eu não sei se pode. Não? Não? Ela pode, o Ministério Público, ele tem que ser provocado para poder ver se é necessário fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para eles poder cumprir o que está em contrato, ou, caso contrário, judicializar uma ação não individual, pelo coletivo. É só isso que o Ministério Público pode fazer. Quem multa realmente a Copasa após a notificação do município é a empresa que acaba sendo uma empresa estadual, que é a Arsai. Então, ou seja, o Estado tem que multar a Copasa, que também é 49% do Estado. É complicado. É complicado, mas acho que vai devagar. Nós vamos chegar no... Gostaria de agradecer as palavras da nobre vereadora Janete. Vou estar lendo um ofício aqui para deixar registrado essa casa. Ofício número 06/2019, Divinópolis, 13 de fevereiro de 2019. Assunto: reformulação no cronograma da apresentação da prestação de contas dos secretários municipais. Os vereadores e a vereadora abaixo assinados, diante da realização da prestação de contas pelos secretários municipais ocorrido no dia 13/2/2019, quarta-feira, entenderam que o tempo de apresentação estipulado pelo Executivo Municipal não demonstrou suficiente, haja vista que em todas as demonstrações ultrapassaram em muito o tempo inicial programado. No intuito de que os secretários municipais possam se sentir à vontade para a apresentação de suas contas, bem como responder os questionamentos formulados pelos vereadores e pela vereadora, sem que haja preocupação com a estipulação de um tempo determinado para a duração da prestação de contas, sugere, no dia 15/2/2019, sexta-feira,
as prestações de contas sejam prestadas pela CEMED às 12 horas e a CEMED às 14, CEMAD às 14 horas e 30 minutos. No dia 18/2/2019, segunda-feira, pela CEMUSA, às 12 horas, e CETRANS, às 14 horas. E no dia 20/2/2019, quarta-feira, pela Cultura, às 12 horas, e SEGOV, às 14h30. Sem mais no momento, atenciosamente foi assinado por 11 vereadores dessa casa. Só para deixar registrado esse caso, porque para ficar mais fácil, e os vereadores também não tem que ficar estipulando quantidade de perguntas dos vereadores para poder fazer um trabalho bacana. Nós sabemos da eficiência do trabalho que vocês estão apresentando nessa casa. Sem mais, nós agradecemos a presença. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais. Só agradecer mesmo. Só agradecer. Só agradecer mesmo de estar aqui, de vocês terem a paciência de ter nos ouvido, né? E vamos voltar. Mas as portas aqui estão abertas. Basta vocês pedir até para usar a tribuna para apresentar o trabalho de vocês, fazer a prestação de contas de vocês, que é importante até para nós ajudarmos a defender o trabalho de vocês. Nós sabemos da dificuldade que é, sem dinheiro, você fazer um planejamento de uma cidade dessa. Do dinheiro, quem vai explicar melhor para você vai ser a Suzana, para vocês. Mas já está até aqui presente. Mas a gente tem com a esperança de melhorar. Melhorando, melhora tudo. A gente tampa mais buraco, a gente capina a sua, aumenta as equipes, né? E as portas estão abertas também. Nós estamos lá a partir das 7, garrado, né? Está encerrado essa apresentação.